Em meio à complexa teia da política global, uma história continua a capturar a atenção do mundo. Um conto de conflito, estratégia e negociação de alto risco. Bem-vindo a este relatório especial sobre o conflito em andamento na Ucrânia. Hoje, mergulhamos nos desenvolvimentos recentes que se desenrolaram no campo de batalha, desvendando uma narrativa que é tão cativante quanto consequente. Imagine um campo de batalha onde cada movimento é meticulosamente calculado, onde os riscos não são apenas territoriais, mas existenciais. Ao explorarmos a situação atual, nos encontramos no coração da Ucrânia, onde o caldeirão de Kakul está à beira de testemunhar uma das maiores derrotas potenciais para as forças ucranianas. Milhares de soldados estão em risco de cerco, um cenário que mudaria significativamente o equilíbrio de poder. O exército russo, implacável em seu avanço, obteve uma posição crítica perto do local estratégico de Dnipro-Petrov. Essa recente conquista os posiciona ominosamente perto de uma cidade de profunda significância. A tensão é palpável, a atmosfera elétrica com antecipação e medo. No entanto, esta não é apenas uma história de confrontos militares. É uma história entrelaçada com maquinações políticas. O espectro das negociações paira grande, lançando sombras de dúvida e esperança. Nos corredores do poder, figuras poderosas como o presidente Donald Trump e o chefe do Pentágono estão criando narrativas e estratégias que poderiam redefinir a trajetória do conflito. O campo de batalha é apenas uma arena onde este drama se desenrola. Os salões da diplomacia são outra. Em uma reviravolta surpreendente, Trump sinalizou potenciais conversas com Putin, um desenvolvimento que causou ondas de choque na Europa. A perspectiva de uma reunião na Arábia Saudita, um cruzamento geopolítico, sugere diálogos que poderiam excluir jogadores-chave como a Ucrânia. Essa mudança nas dinâmicas diplomáticas levanta questões sobre alianças e a verdadeira natureza das estruturas de poder global. Enquanto voltamos ao campo de batalha, vemos as tropas russas avançando por faixas florestais, aproximando-se de seus objetivos em uma campanha marcada pela precisão estratégica. As forças ucranianas, em uma posição precária, enfrentam a realidade sombria de um ataque bem coordenado. A captura de Andrika abriu os portões para novos avanços russos em direção a Constantinopla, um movimento que sublinha a pressão implacável sendo exercida sobre as defesas ucranianas. A artilharia russa, drones e munição termobárica estão em jogo, aumentando os riscos e a urgência para todos os envolvidos. O exército ucraniano deve navegar por essas águas traiçoeiras, tomando decisões rápidas que poderiam determinar o destino de sua nação. O cerco está se apertando, o laço se aproximando a cada hora que passa. Neste cadinho de conflito, cada momento conta. O exército ucraniano está em uma encruzilhada, seus próximos movimentos carregados de consequência. Eles recuarão para lutar outro dia ou manterão sua posição em meio a probabilidades esmagadoras. As escolhas feitas nestas horas críticas ecoarão através da história. Mas este conto não é apenas de força militar. É também um testemunho da resiliência do espírito humano diante da adversidade. Ao assistirmos a esses eventos se desenrolarem, somos lembrados do custo do conflito e da busca duradoura pela paz. Nesta narrativa em constante evolução, uma coisa permanece certa. O mundo está assistindo, esperando o próximo capítulo se desenrolar. Conforme o sol nasce sobre as terras contestadas da Ucrânia, o ar está carregado com a tensão de um conflito iminente e os sussurros de uma paz potencial. O exército russo, encorajado por sucessos recentes, continua sua marcha inexorável, avançando em direção às cidades estratégicas com precisão calculada. Seu objetivo? Envolver as forças ucranianas em um movimento de pinça, deixando pouco espaço para fuga ou contra-ataque. A situação é grave para os defensores ucranianos, cuja determinação é testada enquanto enfrentam um adversário formidável em múltiplas frentes. Ao norte da região em conflito, as forças russas capturaram locais-chave, aproximando-se do coração das defesas da Ucrânia. A captura de Zaporójia marca um marco significativo, um testemunho do impulso implacável das tropas russas em territórios que outrora eram considerados seguros. A visão das bandeiras russas tremulando sobre cidades capturadas
Serve como um lembrete sombrio das linhas de frente em mudança e da natureza fluida deste conflito. No entanto, em meio ao caos, há um vislumbre de esperança, um testemunho do espírito indomável daqueles que se recusam a ceder. À medida que as negociações se aproximam no horizonte, o mundo observa com expectativa. As propostas de Trump para um encontro com Putin despertaram especulação e intriga. A Arábia Saudita, uma terra imersa em história e diplomacia, pode em breve sediar discussões que poderiam alterar o curso deste conflito. A perspectiva de conversas sem o envolvimento direto da Ucrânia enviou ondas de choque pela Europa, incitando debates sobre soberania, aliança e a natureza da diplomacia internacional. As apostas não poderiam ser mais altas, e os resultados são tão imprevisíveis quanto as areias movediças do deserto. No meio desses desenvolvimentos, as forças russas continuam suas manobras estratégicas, pressionando sua vantagem sempre que possível. A resistência ucraniana, embora desgastada, permanece resiliente. Eles enfrentam um desafio monumental: manter sua posição contra um inimigo que avança rapidamente. As decisões tomadas nos próximos dias moldarão o destino de uma nação e terão repercussões no palco global. Enquanto a artilharia russa bombardeia posições ucranianas, a paisagem da guerra está em constante mudança. A captura de pontos estratégicos como Constantinopla serve não apenas como uma vitória tática, mas como um golpe psicológico para o moral ucraniano. No entanto, o espírito humano é tenaz e os soldados ucranianos, apesar das probabilidades esmagadoras, continuam a lutar com bravura e determinação. Suas histórias de coragem e sacrifício adicionam uma dimensão humana ao cálculo frio da guerra. Além da linha de frente, os corredores do poder fervilham com especulação e estratégia. O potencial encontro entre Trump e Putin levanta questões sobre o futuro das alianças globais e o papel das superpotências na formação dos cenários geopolíticos. A noção de que as conversas de paz poderiam ocorrer sem a presença da Ucrânia à mesa desafia as normas diplomáticas convencionais e destaca as complexidades das relações internacionais. Enquanto estamos à beira desses eventos em desenvolvimento, é impossível ignorar as implicações maiores. O conflito na Ucrânia não é apenas uma luta regional, é um microcosmo das tensões globais, um reflexo do delicado equilíbrio de poder que define nosso mundo. As decisões tomadas aqui ressoarão muito além das fronteiras da Ucrânia, impactando as vidas de milhões e moldando o curso da história. Neste momento de incerteza, não se pode deixar de questionar sobre as lições mais amplas a serem aprendidas. O que este conflito nos ensina sobre a natureza da guerra e da paz? Como reconciliamos a busca por interesses nacionais com a busca pela harmonia global? Estas são perguntas que persistem, convidando à reflexão e ao diálogo. Enquanto o mundo observa, nos encontramos à beira de um novo capítulo, um que contém a promessa de resolução, mas também o potencial para mais conflito. As escolhas feitas por líderes e soldados determinarão a trajetória desta narrativa. E todos nós somos testemunhas deste momento crucial na história. À medida que o conflito na Ucrânia continua a se desenrolar, encontramo-nos em meio a um mar de alianças em mudança, cálculos estratégicos e a esperança sempre presente de paz. O avanço russo, marcado por seu ímpeto implacável, forçou o mundo a reconsiderar a dinâmica do poder e a natureza da guerra moderna. Com cada novo desenvolvimento, as apostas são elevadas e as questões de soberania, diplomacia e resiliência humana vêm à tona. No coração desse conflito está uma batalha não apenas por território, mas pela própria alma de uma nação. As forças ucranianas, apesar de estarem em desvantagem em armamento e número, incorporam um espírito de desafio que ressoa com aqueles que valorizam a liberdade e a autodeterminação. Sua luta é um testemunho do espírito humano duradouro, um lembrete de que mesmo nos tempos mais sombrios, há luz. Mas à medida que os confrontos militares continuam, a frente diplomática torna-se cada vez mais crucial. A potencial reunião entre o presidente Trump e o presidente Putin na Arábia Saudita paira grande, uma dança diplomática que poderia redefinir os contornos deste conflito. As implicações de tal encontro são profundas, sugerindo uma possível mudança na ordem internacional e na maneira como as crises globais são abordadas.
A exclusão da Ucrânia dessas discussões levanta questões críticas sobre o papel das nações menores em um mundo dominado por superpotências. Isso nos desafia a reconsiderar os princípios de soberania e os direitos das nações de determinar seus próprios destinos. Neste complexo jogo de xadrez geopolítico, cada movimento é carregado de consequência, e os jogadores devem navegar por um labirinto de interesses e ideologias. Ao testemunharmos esses eventos se desdobrar, somos lembrados da interconexão do nosso mundo. O conflito na Ucrânia não é isolado. É parte de um tecido maior de tensões globais que nos afetam a todos. As decisões tomadas nos próximos dias e semanas terão implicações de longo alcance, influenciando não apenas o destino da Ucrânia, mas também a busca mais ampla por paz e estabilidade em nosso mundo. À medida que a poeira assenta no campo de batalha e os ecos da artilharia se desvanecem, ficamos com a pergunta duradoura: o que o futuro reserva para a Ucrânia e para o mundo em geral? O caminho para a paz é repleto de desafios, mas é um caminho que deve ser trilhado. Requer coragem, sabedoria e uma disposição para engajar-se no diálogo, mesmo com aqueles que consideramos adversários. Nestes tempos incertos, mantenhamos a esperança de que a diplomacia e a razão prevalecerão, que as vozes que clamam por paz serão ouvidas acima do ruído do conflito. Enquanto continuamos a acompanhar esta história em desenvolvimento, convidamos você a se juntar a nós na busca por compreensão e promoção do diálogo. Curta, inscreva-se e faça parte de uma comunidade comprometida em explorar as complexidades do nosso mundo com curiosidade e empatia. Juntos vamos lutar por um futuro onde a paz não seja apenas um sonho distante, mas uma realidade tangível. Até a próxima. Lembre-se de que o poder de moldar o futuro está em nossas mãos. Vamos usá-lo com sabedoria e compaixão.